Olá, queridos amigos, aqui é o Kadamilo, eu sou um professor budista do Centro Budista Kadampa Lanrim aqui de Santos e eu recebi esse convite para participar desse dia de finados do Cemitério Metropolitano de São Vicente. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre perspectiva budista da morte, como nós compreendemos a morte, a importância disso, da gente ter mais consciência da nossa própria mortalidade e como a gente pode se preparar para esse momento. Num texto budista bem conhecido, no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, um grande mestre budista, o Shantideva, ele diz assim: sem nunca parar, dia e noite, esta vida se esvai continuamente e sua duração nunca aumenta. Por que então a morte não chegaria para alguém como eu? E a gente deve se perguntar a mesma coisa. Nós passamos a vida tão distraídos, tão preocupados com tantas coisas. Será que vale a pena mesmo? Então, desde o momento em que a gente nasce, nós estamos rumando inexoravelmente em direção à morte, como se nós fôssemos um cavalo de corrida, galopando na linha de chegada. Até os cavalos de corrida, eles diminuem a passada, de vez em quando. Mas no nosso caso, na nossa corrida em direção ao final da nossa vida, a gente nunca para. No instante seguinte ao nosso nascimento, uma parte do nosso tempo de vida já acabou, já pereceu. Há uma direção muito definida da nossa vida. Suponhamos que o nosso médico ele anuncie que nós temos uma doença incurável e a gente só tem uma semana de vida. Aí vem um amigo nosso, nos dá um presente fabuloso, nos dá uma viagem, umas férias gratuitas, um lugar paradisíaco, nos dá um carro novo. Na verdade, a gente não ia ficar mais entusiasmado com nada disso, não ia ter sentido. E a nossa situação atual não é muito diferente disso. Porque todos nós estamos sofrendo de uma doença incurável, uma doença fatal. A nossa própria vida é esse caminho em direção à morte. Será que realmente vale a pena a gente se estressar tanto, a gente se preocupar tanto, se interessar tanto por coisas úteis, passageiras, apenas dessa nossa curta existência? Será que não vale a pena a gente começar a se preocupar com o nosso futuro, nossas vidas futuras, com o que vai acontecer depois da nossa morte e se dedicar a uma prática interior, uma prática espiritual mais consistente e tentar viver de uma maneira mais harmônica, mais virtuosa, mais positiva? O que será que faz mais sentido? Nosso ato de dormir. O nosso dormir é muito parecido à morte. O nosso sonhar é muito parecido ao que acontece depois da morte. E o nosso despertar, acordar, é muito semelhante ao renascimento. De acordo com o budismo, se a gente contempla dormir, sonhar e acordar, o ciclo dessas três coisas vai nos ensinando e a gente pode aprendendo e entendendo melhor, com o tempo, a existência do renascimento futuro. Como a morte não é o final de tudo. Porque a nossa mente, ela não é algo físico. A nossa mente não é um subproduto de processos físicos. A nossa mente é um contínuo, tem forma. Ela é uma entidade que é separada do corpo. Quando o corpo se desintegra na morte, nossa mente não cessa. A gente precisa entender que todas as ações que nós executamos, todas elas deixam marcas ou potenciais nessa nossa mente muito sutil. E cada potencial kármico desses, por fim, vai fazer com que o seu próprio efeito surja. Então a nossa mente muito sutil é como um campo. E todas as nossas ações, executar as ações, como plantar sementes nesse campo. Ações positivas ou virtuosas plantam sementes de felicidade futura, e ações negativas, ações não virtuosas, plantam sementes de sofrimento futuro. Nós mesmos somos os responsáveis por tudo isso através das nossas ações. Então essa relação é uma relação definida entre as nossas ações e as nossas experiências ou ações e efeitos, virtude sendo causa de felicidade, não virtude causa de sofrimento. Isso é conhecido no budismo como a lei do karma. A lei do karma é muito importante para a gente saber como conduzir ao longo da vida, já que essa vida é fugaz e passageira, depois vai continuar, vai morrer e renascer. Nós precisamos garantir o bem-estar, a felicidade das nossas vidas futuras e a gente tem que saber como agir agora nessa vida. Essa compreensão da lei do karma é extremamente importante. Isso é o fundamento de toda a moralidade budista. Muito importante entender isso, e assim nós podemos evitar todo tipo de ações não virtuosas. Então, depois que a gente morre, a nossa mente muito sutil deixa o nosso corpo e ela ingressa no estado intermediário, ou bardo, palavra em tibetano. Nesse estado, que é um estado sutil, que é como um sonho, nós vamos experienciar diversas visões diferentes. E todas essas visões diferentes surgem dos potenciais kármicos que a gente tem na mente, daqueles que foram ativados no momento da nossa morte. Então, essas visões às vezes são agradáveis,
às vezes podem ser desagradáveis. Vai depender do karma que amadurece, vai depender como a gente morre também, que tem relação com como a gente vive também. Então, uma vez que essas sementes kármicas elas tenham amadurecido plenamente, são esses potenciais kármicos na nossa mente, né? Estado intermediário, isso está amadurecendo. Depois que amadurece plenamente, isso tem o poder, isso nos impele a renascer, sem escolha. Nos leva ao próximo renascimento. Então, é muito importante a gente entender que, como pessoas comuns, pessoas que ainda não têm esse nível de desenvolvimento mental, capacidade de controle da mente, nós não escolhemos o nosso renascimento. A gente renasce unicamente em conformidade com o nosso karma. Tem a ver com os potenciais que a gente tem na nossa mente, que tem a ver com as nossas ações. Então, tudo que a gente faz, pensa, fala ao longo de toda a nossa vida, momento a momento, é muito importante. E nesse nível a gente tem controle. A gente precisa ter mais atenção, prestar mais atenção como está a nossa vida, o que a gente está pensando, falando, fazendo, porque tudo isso vai repercutir no futuro. E é aí que atualmente nós temos controle. Então, um karma bom, ele amadurece na hora da morte, o que acontece? A gente nasce bem, nasce num estado afortunado. Mas se um karma negativo amadurece, podemos ter renascimentos muito ruins, experienciar problemas, sofrimentos muito grandes. Desde nosso próprio renascimento já vai ser um entrave para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Muitas formas de renascimento, muitos lugares, mundos, tipos de vida que a gente pode assumir. Então nós somos soprados, né, nas nossas vidas futuras pelos ventos do nosso karma, indo parar em algumas vezes em renascimentos bons e outras vezes tendo renascimentos difíceis, renascimentos onde tem muito mais sofrimento. Então esse ciclo ininterrupto, morte e renascimento, que é uma morte e renascimento sem escolha, isso no budismo é denominado existência cíclica, ou samsara, termo em sânscrito. Um dos objetivos da prática budista, dos ensinamentos de Buda, ele nos mostra como a gente pode se libertar dessa existência cíclica, que é da natureza do sofrimento. O samsara é como uma roda gigante. Ora essa roda gigante nos leva para cima, para renascimentos bons, ora nos leva para baixo, para renascimentos muito ruins. E a força motriz do samsara são as nossas próprias ações, nossas ações contaminadas, motivadas por mentes negativas, com raiva, apego, ignorância, mentes perturbadoras. Então, o eixo dessa roda gigante é a nossa ignorância. A profunda ignorância com relação a como as coisas funcionam, como as coisas existem. Esse nosso desconhecimento, essa nossa ignorância nos leva a desenvolver muitas outras falhas e ações contaminadas, e isso perpetua esse ciclo de renascimentos e problemas. Então, enquanto a gente permanecer nessa roda, nós vamos experienciar esse ciclo incessante, sofrimento, insatisfação e sem nenhuma oportunidade de realmente experienciar felicidade pura, felicidade duradoura. E é aí que entra a prática do caminho budista. É um caminho à libertação, um caminho à iluminação, onde a gente aprende a purificar a nossa mente, destruir a nossa mente, raiva, apego, ignorância, e nos mantém presos desse ciclo de problemas, de sofrimento, de renascimento. Então, a gente aprende a conquistar um estado de perfeita paz e liberdade. Esse é o objetivo, é o que um dia a gente quer conquistar. Nós temos acesso a esses métodos para poder cultivar essa perfeita paz, essa liberdade aqui no nosso interior, na nossa mente. E quando a gente fizer isso, nós vamos ser capazes, claro, de ajudar as outras pessoas. Elas vão poder ter a oportunidade de fazer a mesma coisa através da nossa ajuda. Nós precisamos nos capacitar. Então, se a gente, nesse dia de finados, a gente pensa mais profundamente sobre a nossa própria, nós vamos poder aprender uma grande lição, sair disso, grande motivação para daqui para frente, usar melhor o tempo que ainda nos resta na nossa vida da maneira mais positiva e significativa possível. Então, pensando desse modo, podemos terminar essa conversa. A gente pode fazer a seguinte reflexão: nós podemos aprender a pensar dessa maneira. Tomando em consideração nosso tempo limitado de vida e a lei das ações e seus efeitos, a gente deveria sempre pensar assim: uma vez que eu mesmo nunca desejo sofrer e sempre quero ser feliz, preciso abandonar e purificar as minhas ações não virtuosas e sinceramente executar ações virtuosas. Uma vez que eu mesmo nunca desejo sofrer e sempre quero ser feliz, preciso abandonar e purificar as minhas ações não virtuosas e sinceramente executar ações virtuosas. Podemos memorizar isso, ter isso como mantra para nós, uma direção, começar a aplicar isso na nossa vida, ficar muito atentos a todas as nossas ações, pensando no nosso bem-estar e de contáveis outros seres vivos. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente se encontre em breve. Um ótimo dia para vocês, feriado, e até a próxima.